Vem cá, e se os super-heróis fossem reais? Mas mais do que isso, e se os super-heróis fossem brasileiros? Eu acho que The Boys responde isso. Teoria da inspiração chegou. Fala galera, esse é o Teoria da Inspiração, estamos de volta. Olha, eu quero chamar você aqui a compartilhar esse vídeo, porque esse vídeo é muito legal que a gente está gravando aqui, falando sobre cultura pop, misturado com teologia e filosofia. E a gente está aqui com tudo para falar sobre novidades para você. Inclusive hoje o meu assunto com vocês é sobre a série The Boys, que acabou de encerrar a segunda temporada. E eu quero trazer para você aqui uma visão ampla sobre os significados de The Boys. Então, vem comigo pensar sobre The Boys e evidentemente que a gente vai ter spoilers à beça falando sobre The Boys. Outra coisa importante para avisar aqui, esse vídeo aqui e a própria série The Boys não é para crianças. Alerta máximo aí, essa série não é para crianças, portanto eu não indico The Boys para menores de 18 anos, ok? Fica bem atento aí, essa série é uma série que trata de muitos assuntos pesados e não é para criança. Ok. A série The Boys, que está na sua segunda temporada pela Amazon, é uma série interessantíssima. Eu vejo alguns elementos para comentar aqui. O primeiro elemento que me chama a atenção é o aspecto de quem são os produtores, roteiristas da série. Um é o Eric Kripke, que é um cara que fez Sobrenatural. Eu gosto muito da série Sobrenatural, a longevidade dela é interessante. Um outro cara que é produtor da série The Boys, Seth Rogen, e ele é um cara extremamente questionador e pessimista e crítico da religião. E essas duas figuras, somadas a outras que são os produtores da série The Boys, inclusive que foi produzida por outros estúdios, mas que não chegou a dar certo, isso mostra um pouco do que a série The Boys é. Inclusive a minha roupa aqui hoje é de Capitão América, porque na terceira temporada a gente vai ter aí um personagem interpretando aí alguém que vai fazer paralelo aí com os heróis da Marvel. Mas falando sobre paralelos, essa série ela tem um aspecto muito interessante, porque se você pega esses roteiristas aí que é o Seth Rogen, na verdade produtor, que é o Seth Rogen, que é um cara extremamente questionador e tudo que ele faz tem uma carga pesada de crítica. A gente tem então aí a série The Boys, que para mim é uma grande metáfora, é uma grande analogia do que é a realidade nossa, especialmente de alguns grupos que possuem aí uma certa visibilidade e um certo prestígio social, e a podridão desses grupos. É uma linguagem muito forte, uma crítica muito forte, um olhar muito pessimista sobre a sociedade que a série The Boys traz. E essa é a nossa observação aqui no Teoria da Inspiração de hoje. Se você pegar ali os personagens, você tem ali personagens muito próprios ali, você tem ali os The Boys são o Bruto, o Hugh, que são pessoas que se frustraram por situações em que eles acabaram esbarrando em algum momento da vida deles com esses super-heróis, que se mostraram na verdade pessoas que eram extremamente antiéticas, tá? E eles vão a partir daí criar esse grupo, os The Boys, para ir contra esse status quo aí desses super-heróis. E aí a gente tem alguns personagens que são apresentados para nós, que são aí os super-heróis desse universo aí, do universo de The Boys. Nós temos o Capitão Pátria, nós temos a Rainha Maeve, você tem a Starlight, que é apresentada, você tem ali o Profundo. Então, todos esses super-heróis que são idolatrados, que são figuras reconhecidas, valorizadas naquele universo, são na verdade, na minha perspectiva, olhando para a série, uma grande crítica ao mundo real quando ele exalta personalidades ou grupos ou figuras a uma posição de status, de serem figuras de influência e de importância, heróis da sociedade, quase que super-heróis ou quase que divindades, por essa perspectiva que a série apresenta.
E a observação da série é justamente uma grande crítica a isso tudo, uma grande crítica a isso. E aí você tem tipos muito claros que são apresentados para nós. Se você pegar ali o Capitão Pátria, Homeland, ele é muito a figura do poder político, aquela figura de uma figura política que aparenta ser boa, que gera confiança, mas que é extremamente podre por dentro. Você tem a Rainha Maeve, que para mim representa aquelas celebridades clássicas, poderosas, que têm uma influência, que estão há muitos anos sendo influentes. Você tem ali Starlight, que representa muito claro o grupo dos religiosos, que também religiosos cristãos. Essa é a crítica, porque o Seth Rogen ele sempre é muito crítico e duro nas críticas aos cristãos. Então a Starlight representa muito essa perspectiva de uma celebridade cristã, do universo gospel. Você tem ali o Profundo, que é um cara que ali ele é uma crítica ao Aquaman. E justamente por isso o Aquaman sempre foi considerado uma subcelebridade no universo dos heróis. Ele é muito essa subcelebridade, esse sujeito que tem muito pouco a acrescentar, mas que tem fama e que faz de tudo para estar ali em evidência. Você tem o Trem-Bala, e o Trem-Bala representa também um outro tipo de figura também que é idolatrada na sociedade, que é a figura dos atletas. Então você tem ali políticos, celebridades, subcelebridades, cristãos do universo gospel, religiosos e atletas. E esse grupo compõe aí o Seven, né? E outros mais estão ali, mas esse grupo ali é o grupo básico da história ali do Seven, dos heróis, que é uma paródia da Liga da Justiça. Mas quando você fala que é paródia da Liga da Justiça, paródia dos super-heróis, essa é a primeira camada que é superficial, porque a paródia, a crítica, a crônica, a mão pesada, a carga, o pessimismo é em cima da realidade. Porque se você pegar, por exemplo, a Stormfront, ela representa muito, mas muito o advento das redes sociais, e esse grupo aí de redes sociais que tem um discurso cativante, mas por trás tem todo ali um pensamento envolvido a ódio, envolvido a ações obscuras que você vai descobrindo, e quem assistiu a segunda temporada sabe do que eu estou falando aí sobre a Stormfront. E aí, você pega todos esses personagens, eles são claramente uma crítica à realidade, em especial a observação que eu vejo, que a crítica que está sendo feita é essa adoração a essas figuras. E aí o The Boys vem e fala o seguinte: bem, o que você vê não é o que eles na verdade são. E aí você tem então o submundo, que é apresentado ali quem é o Capitão Pátria. Na primeira temporada, no primeiro momento, ele até os primeiros episódios mostram pra você assim que será que o Capitão Pátria também é um ser tão desprezível assim também? E quando você vai conhecer ele é o pior. E isso na verdade é uma mensagem dizendo o seguinte: olha, todas essas figuras que a sociedade idolatra, que coloca em posição de super-heróis, são na verdade podres por dentro, são na verdade cheias de segredos, cheios de coisas obscuras. E aí você pega esse universo de política, de celebridades, de subcelebridades, de atletas. Então a crítica que eu vejo à realidade é nessa perspectiva de que o que a gente não conhece sobre essas figuras que são idolatradas são coisas terríveis. E é o que a série quer mostrar como uma crítica da sociedade. Na primeira temporada tem uma cena do Capitão Pátria e da Queen Maeve, da Rainha Maeve, que eles chegam no avião que está sendo sequestrado, e eles perdem o controle da situação e eles deixam o avião afundar. E aquela cena das pessoas descobrindo quem eles eram de verdade, aquela é uma das mais angustiantes, que mostra a figura que é pública da figura real. Mas eu estava falando aqui, uma coisa que me chama a atenção é a crítica pesada contra os cristãos. Tem um personagem chamado Ezequiel, e o Ezequiel é um líder religioso de um movimento cristão, e ele, desde o primeiro momento, ele aparece em paralelo. Ele não é um dos personagens principais, mas ele aparece como esse líder. E ele aparece em uma cena batizando um dos personagens, numa investigação que estava acontecendo. Ele aparece em várias cenas ao longo ali da primeira temporada. Mas ele é um cara extremamente corrupto que prega coisas e vive outras.
Ali está acontecendo por parte dos diretores da série uma crítica forte ao cristianismo, quando eles apresentam esse olhar de fora dessa crítica de que esses universos que estão aí regendo a sociedade são todos, aos olhos de quem constrói a série The Boys, hipócritas. Para mim, o alerta dessa série é dois alertas, tá? O primeiro alerta é: não se iluda com figuras públicas que são produzidas para gerar em você confiança, para gerar em você consumo. Não se iluda com a política, não se iluda com celebridades, não se iluda nem com líderes religiosos, não se iluda com redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O nosso coração ele é desesperadamente corrupto e, como já dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Cuidado com o seu coração para você não se frustrar. Eu conheço muita gente que se frustra porque sempre a gente se decepciona com o ser humano. E a gente tem uma capacidade de idolatrar seres humanos que é terrível. A segunda coisa que eu vejo como observação é: a gente precisa tomar muito cuidado com a mensagem que a gente está passando para a sociedade. E aí eu estou falando a nível de pessoas que têm relevância, eu estou falando a nível de cristianismo. Apesar de que a gente sabe que o cristianismo vai ser sempre perseguido, mas não deixa de ser um sinal de alerta quando a gente vê casos que vão pontuando na sociedade. E aqui eu não posso citar nomes, mas existem N casos pipocando na mídia de péssimo testemunho, de péssimos exemplos, e esse tipo de crítica que aparece causa em nós, em primeiro lugar, um ressentimento e uma chateação, mas não deve ser visto também como um olhar de falar assim: opa, que mensagens estamos passando através das nossas vidas. A série The Boys, ela serve de alerta para nós pensarmos em como nós temos vivido e nos apresentado para a sociedade, na perspectiva de que nós somos de fato aquilo que as pessoas veem. Quando você está no ambiente social, quando você está na frente das pessoas, você é a mesma pessoa quando desliga a câmera, quando está no oculto e no secreto. The Boys questiona isso de maneira pesada, cínica, pessimista, mas questiona. E é isso, meus amigos, esse é o Teoria da Inspiração. Nós estamos de volta com equipamentos novos aqui, como você pode perceber, gravando sempre, falando sempre sobre cultura pop, teorias, teologia, tudo isso para você. E eu peço que você deixe o seu like, que você nos siga nas redes sociais, que você se inscreva no canal e nos ajude aí a expandir ainda mais esses vídeos, que o nosso objetivo é realmente ser relevante numa sociedade que precisa pensar sobre as coisas que estão acontecendo aí. E como diria meu amigo Tony Stark, encerrando mais esse vídeo do Teoria da Inspiração, eu amo vocês, e amo mesmo 3.000. Valeu!